Seja bem-vindo a este espaço de quietude e introspecção, onde a sua presença é a chave para a transformação que você busca. Você chegou aqui não por acaso, mas por um chamado da sua alma, um sussurro que se tornou forte demais para ser ignorado. Um desejo de compreender por que certas portas em sua vida parecem intransponíveis, por que certos caminhos se mostram perpetuamente fechados. A resposta, embora profunda, é de uma simplicidade elegante. O que você percebe como uma fechadura, como uma barreira de aço, é, na verdade, um portal disfarçado. E o nome desse disfarce é medo. Hoje, iniciamos a jornada para desvendar essa ilusão, para reconhecer que cada medo não é um ponto final, mas um ponto de partida, uma entrada para uma versão mais expandida de si mesmo. Sinta a ressonância da verdade nesta ideia. O medo não é seu inimigo. Ele é um mensageiro, um guardião de um poder que você ainda não reclamou para si. Vamos mergulhar na anatomia dessa ilusão. Pense em uma porta fechada em sua vida. Pode ser a porta da prosperidade, de um relacionamento harmonioso, da saúde plena ou da sua realização profissional. Sinta o peso dessa porta. Veja a sua textura, a sua cor, a robustez da sua fechadura. Para você, ela é sólida, real, uma verdade inquestionável. Ela está lá e você está aqui, do lado de fora. Esta é a narrativa que a sua mente construiu, baseada em experiências passadas, em crenças herdadas, em ecos de vozes que um dia disseram: não é possível, não é para você, é perigoso demais. Cada uma dessas memórias, cada uma dessas energias, contribuiu para forjar a fechadura que você agora encara. Essa percepção cria um campo de energia denso ao redor da porta. É um campo de estagnação. E é nesse ponto que a magia quantum começa a se revelar. Na visão quântica da realidade, nada é verdadeiramente sólido até que seja observado. Tudo existe como um mar de potencialidades, uma sopa de energia vibrando em infinitas possibilidades. A sua consciência é o observador que colapsa essa onda de potencial em uma experiência concreta. Quando você olha para a porta e vê uma barreira intransponível, sua energia, seu foco e sua crença estão de fato solidificando essa realidade. Você se torna o co-criador da sua própria prisão. A fechadura não existe independentemente de você. Ela é uma projeção da sua frequência interna. O medo é o ímã que atrai e cristaliza as partículas de energia na forma de um obstáculo. Ele é o arquiteto da limitação, mas aqui reside o segredo libertador. Se a sua consciência tem o poder de criar a fechadura, ela também tem o poder de dissolvê-la. Ela tem o poder de perceber, no lugar da fechadura, um convite, um portal quantum. Este reconhecimento é o primeiro passo de uma dança cósmica. Em vez de lutar contra a porta, de tentar arrombá-la com esforço e frustração, você é convidado a simplesmente sentar-se diante dela. Observe o medo, não o julgue, não o analise em excesso, não tente racionalizá-lo. Apenas observe, sinta a sua vibração em seu corpo. Onde ele se aloja? No seu peito, no seu estômago, na sua garganta? Permita que ele esteja ali, sem resistência. Ao fazer isso, você retira do medo o seu poder principal, a sua identificação com ele. Você deixa de ser o medo e se torna a consciência que observa o medo. Neste espaço de observação neutra, algo milagroso acontece. A energia que antes alimentava e solidificava a fechadura começa a se dispersar. A rigidez da estrutura começa a vacilar. O campo quântico ao redor da porta começa a vibrar de uma nova maneira, pois o observador mudou sua postura. Você não está mais em um estado de luta, mas em um estado de permissão. É neste momento que a fechadura começa a revelar sua verdadeira natureza. Ela é um portal. O medo não estava lá para te parar, estava lá para te chamar a atenção. Ele era um alarme, um sinalizador luminoso apontando para uma área da sua vida onde uma cura profunda era necessária. Uma área onde uma crença limitante estava operando no piloto automático.
O desconforto do medo é, na verdade, o desconforto de uma energia estagnada que anseia por ser liberada e transformada. A porta fechada guardava o seu maior tesouro, a lição que sua alma precisava aprender para evoluir. Cada medo de escassez guarda um portal para a abundância infinita. Cada medo de abandono guarda um portal para o amor próprio incondicional. Cada medo do fracasso guarda um portal para a sua verdadeira força e resiliência. O medo é a casca que protege a semente do seu potencial quantum. Ao encará-lo com consciência, você não o destrói, você o integra. Você absorve sua energia e a transmuta em sabedoria, em poder, em coragem. A fechadura se dissolve, não porque foi quebrada, mas porque a sua função foi cumprida, e o que resta é a passagem. Um caminho aberto para uma nova realidade, uma nova linha do tempo, que sempre esteve ali, pacientemente esperando que você mudasse o foco da sua percepção, que você finalmente entendesse que a chave nunca esteve do lado de fora. A chave sempre foi, e sempre será, a sua própria consciência. No capítulo anterior, abrimos os olhos para uma nova percepção. O medo, que se apresenta como uma fechadura intransponível, é na verdade um portal para a nossa mais profunda transformação. Agora que você reconhece a natureza ilusória da barreira, é hora de aprofundar a nossa compreensão. Vamos explorar o mecanismo por trás dessa ilusão, a física sutil que governa a nossa realidade. Prepare-se para mergulhar no oceano vibracional da existência, para entender a frequência do medo e despertar em si a vibração quantum da coragem. Tudo no universo, desde a estrela mais distante até o pensamento mais fugaz em sua mente, é energia. E toda energia vibra em uma determinada frequência. Você não é apenas um corpo físico navegando por um mundo material. Você é um campo de energia pulsante, uma sinfonia de frequências que interage constantemente com o campo unificado de energia ao seu redor. A sua realidade externa é um espelho direto da sua assinatura vibracional interna. O que você emite, você atrai. Esta não é uma filosofia esotérica, mas a base da mecânica quântica da criação. Vamos então sintonizar nossa percepção na frequência do medo. O que ela é? O medo, em sua essência energética, é uma frequência de contração. É uma vibração de baixa amplitude e onda longa que se manifesta em nosso ser como densidade, peso, estagnação. Pense em como o medo se sente em seu corpo. Os ombros se curvam, a respiração se torna curta, o estômago se aperta. É um movimento para dentro, um encolhimento, um fechamento dos canais de energia vital. Essa frequência não surge do nada. Ela é uma gravação em seu campo energético, um eco de traumas passados, de feridas não curadas, de narrativas de escassez e perigo que foram programadas em seu subconsciente, muitas vezes por gerações. É um padrão vibracional que, uma vez ativado, tende a se perpetuar, pois ele filtra a sua percepção da realidade. Quando você vibra no medo, você sintoniza o seu rádio perceptual para captar apenas as estações que confirmam esse medo. Você enxerga perigo em toda parte, percebe escassez em meio à abundância e vê portas fechadas onde existem infinitas passagens. O campo quântico, que é neutro e cheio de potencial, responde à sua vibração, materializando experiências que ressoam com a frequência da contração. As portas não se fecham para te punir, elas simplesmente não conseguem se alinhar com a geometria energética da sua vibração. Agora, vamos voltar nossa atenção para a coragem. A coragem, neste contexto, não é a ausência de medo. Tentar eliminar o medo pela força seria criar mais resistência, mais contração. A coragem é uma frequência completamente diferente. É a vibração da expansão. É uma frequência de alta amplitude e onda curta, que se manifesta como leveza, fluxo, abertura, calor. A coragem é a decisão consciente de mudar de estação. É o ato de, mesmo sentindo a vibração densa do medo, escolher intencionalmente ativar uma nova ressonância dentro de si. Este é o seu poder como criador quântico.
A coragem é a voz do seu eu superior, da sua essência, que sabe que você é ilimitado, seguro e eternamente conectado à fonte de toda a vida. Ativar a vibração. Quantum da coragem é lembrar-se de quem você realmente é, para além das histórias de limitação. É um ato de realinhamento com a sua verdade mais profunda. Então, como realizamos essa transição vibracional? Como passamos da contração para a expansão? Não através da luta, mas através da alquimia da consciência. O primeiro passo, como vimos, é a observação sem julgamento. Você sente a frequência do medo. Em vez de recuar, você a acolhe como informação. Eu percebo uma energia de contração em mim. O segundo passo é a intenção. A intenção é um comando poderoso enviado ao campo quântico. Com a calma da sua presença, você estabelece uma nova intenção. Eu escolho agora ativar a frequência da expansão e da coragem. Essa simples declaração, feita com sinceridade, já começa a reorganizar a energia em seu ser. O terceiro e mais crucial passo é a personificação. Você precisa sentir a nova frequência em seu corpo. E para isso, usamos as ferramentas mais poderosas à nossa disposição. Comece com a respiração. Respire de forma lenta, profunda e consciente, imaginando que a cada inspiração você atrai a energia da expansão do universo, e a cada expiração você libera a energia densa da contração. A respiração é a ponte entre o seu mundo interior e exterior, a ferramenta que move a energia estagnada. Em seguida, ative a frequência da gratidão. A gratidão é uma das vibrações mais elevadas que podemos sentir. Mesmo em meio ao medo, encontre uma única coisa pela qual ser grato. A sua respiração, o seu coração que bate, o sol. Sinta a gratidão preencher cada célula do seu corpo. É impossível vibrar medo e gratidão simultaneamente. Uma dissolve a outra. Finalmente, use o poder do seu foco. Desvie sua atenção da porta fechada e coloque-a no sentimento de como seria se ela estivesse aberta. Sinta a liberdade, a alegria, a paz. Ao fazer isso, você começa a vibrar na frequência da realidade que deseja criar, antes mesmo que ela se manifeste. Você está sintonizando o seu ser com a solução, e não com o problema. Este é o salto quantum, a passagem da frequência do medo para a vibração da coragem. Não é um evento único, mas uma prática diária. É o ato de se tornar um mestre afinador do seu próprio instrumento energético, escolhendo a cada momento a música que deseja tocar e viver. Nos capítulos anteriores, desvendamos o medo como um portal disfarçado de fechadura e exploramos a dança das frequências, compreendendo como podemos sintonizar a nossa energia da contração para a expansão. Agora, vamos aprofundar ainda mais, tocando no cerne do seu poder criador. Vamos explorar a força mais potente e sutil do universo, a sua própria consciência. Bem-vindo ao epicentro da sua transformação, ao espaço sagrado onde você assume o seu papel como o observador quântico. É aqui, neste exato lugar, que as sólidas e imponentes paredes do medo não são combatidas, mas simplesmente se dissolvem na luz da sua presença. A pergunta que guia nossa jornada hoje não é como quebrar as barreiras, mas sim quem é você em relação a elas. A resposta a essa pergunta mudará para sempre a forma como você interage com a realidade. Para entender o poder do observador, precisamos tocar suavemente nos princípios da realidade quântica. Na física quântica, descobriu-se que no nível subatômico, as partículas não existem como coisas definidas até que sejam observadas. Antes da observação, elas existem em um estado de pura potencialidade, uma nuvem de probabilidades infinitas. O ato de observar, de medir, de focar a atenção, colapsa essa nuvem de potencial em um evento específico e localizado. Transpondo essa verdade para o reino da consciência, chegamos a uma conclusão impressionante. A sua realidade não é algo fixo e externo a você. Ela é um campo de potencial infinito, e as suas paredes de medo são apenas uma das inúmeras possibilidades que se solidificaram através do foco da sua atenção. A sua consciência
não é um espectador passivo de um filme que já está a ser exibido. Ela é a luz do projetor que transforma o filme invisível do potencial em uma imagem nítida na tela da sua vida. Quando a sua consciência está emaranhada na história do medo, ela projeta incessantemente a imagem da parede, dando-lhe forma, solidez e poder. Você, sem saber, é o arquiteto e o sustentador da sua própria prisão. Aqui, porém, reside a distinção mais crucial da sua jornada de libertação. É preciso diferenciar o observador condicionado do observador quântico. O observador condicionado é a sua mente pensante, o seu ego. É a parte de você que está identificada com as suas memórias, crenças e emoções. Quando o ego olha para o medo, ele não o observa de forma neutra. Ele o julga, o analisa, reage a ele, teme-o e tenta controlá-lo. Essa forma de observação reativa, na verdade, alimenta o medo com mais energia, reforçando as paredes, tornando-as mais espessas e mais reais. É um ciclo vicioso. O observador quântico, por outro lado, é a sua consciência pura. É o aspecto de você que existe por trás dos pensamentos, por trás das emoções. É o céu silencioso e sem limites que testemunha as nuvens do medo passarem. Este observador não julga, não reage. Ele simplesmente é. Ele é a presença imóvel no centro do furacão. O seu primeiro ato de poder é aprender a deslocar a sua identidade, do pensador para o observador. Sinta isso agora. Perceba os seus pensamentos sobre o medo, as histórias, as preocupações. Agora dê um passo para trás internamente e perceba aquele que está a perceber os pensamentos. Esse espaço silencioso, essa presença calma e inabalável. Esse é o seu verdadeiro eu. Esse é o observador quantum. Quando você se estabelece neste lugar de consciência pura e direciona o seu olhar para a parede do medo, o processo de dissolução começa. A primeira fase é a retirada de energia. Uma parede de medo é construída com tijolos de pensamentos inconscientes e cimentada com a argamassa da energia emocional reativa. Ao observá-la a partir do espaço do observador quântico, você para de lhe fornecer o cimento. Você não está mais a reagir, a lutar ou a alimentar o drama. Você está simplesmente a testemunhar. A parede, privada da sua fonte de energia, começa a perder a sua integridade estrutural. Ela pode até parecer gritar mais alto por sua atenção, mas a partir deste novo ponto de vista, você percebe que são apenas os ecos de uma velha energia a dissipar-se. A segunda fase é a iluminação. A sua consciência pura, o seu olhar neutro e amoroso, age como uma luz intensa. O medo, em sua essência, é uma sombra, uma ausência de luz, uma parte de si que foi relegada ao inconsciente. As sombras não podem ser combatidas. Elas não podem ser removidas à força. Uma sombra só desaparece quando a luz é introduzida. Ao banhar a sensação do medo, a memória, a crença, com a luz da sua presença consciente, você está a fazer exatamente isso. Você está a amar as partes de si que foram fragmentadas pelo trauma e pelo condicionamento. Nessa aceitação amorosa, a energia congelada do medo começa a derreter. As paredes não quebram, elas se desfazem em partículas de luz, reintegrando-se ao campo unificado da sua própria energia. O que era um obstáculo torna-se combustível. O que era uma parede torna-se sabedoria. Você não destrói o medo, você o acolhe de volta em casa, na totalidade do seu ser. E no lugar onde a parede antes se erguia, agora existe um espaço aberto, um vazio fértil. O campo quântum da pura potencialidade, pronto para ser moldado por um novo olhar, uma nova intenção, nascida não do medo, mas da liberdade do seu verdadeiro ser. No silêncio que se seguiu à dissolução das paredes do medo, você encontrou a si mesmo. Não o eu fragmentado, condicionado pelas histórias do passado, mas o eu observador, a consciência pura e ilimitada. Você está agora de pé no ponto zero, no vazio fértil onde tudo se origina. Este não é um espaço de ausência, mas de presença absoluta. É o campo unificado de potencialidades, o útero do cosmos,
onde todas as versões da realidade coexistem como ondas de probabilidade. No capítulo anterior, você aprendeu a usar o poder da sua presença para dissolver o que não é real. Agora, de pé neste solo sagrado do agora, você não é mais um prisioneiro, mas o arquiteto consciente. É hora de aprender a linguagem da criação, de dominar a arte sagrada do colapso da onda. É aqui que você deixa de ser apenas o observador e se torna, em plena consciência, o co-criador de um novo universo, um universo nascido da liberdade, sem as grades enferrujadas do passado. Este campo onde você se encontra, este silêncio interior, é o que a ciência chama de campo quântico. É um mar infinito de energia e informação, vibrando em todas as frequências possíveis. Nele, a versão de você que é plenamente saudável, próspera, amada e realizada já existe. Não como um sonho distante, mas como uma onda de potencial concreta, um blueprint energético que aguarda ser ativado. A sua vida passada foi um colapso de onda inconsciente, onde as suas crenças e medos habituais selecionaram e manifestaram uma realidade limitada a partir deste campo infinito. Você estava a criar por defeito, a colapsar ondas que ressoavam com as suas feridas. Agora a sua jornada é aprender a criar deliberadamente. A sua tarefa não é construir uma nova realidade a partir do nada, mas sim sintonizar-se com a frequência da realidade que você escolhe e permitir que ela se manifeste em sua experiência. Imagine-se diante de um oceano infinito, onde cada gota é uma possibilidade. Você não precisa criar a água, você só precisa escolher qual gota deseja chamar para si. O mecanismo para esta escolha divina, para o colapso da onda, é uma combinação sublime de dois dos seus poderes mais intrínsecos, a intenção clara e a emoção elevada. Vamos desdobrar esta fórmula da criação. A intenção clara é o comando que você envia ao campo quântico. É o seu foco direcionado, é o quê da sua criação. Uma intenção fraca ou ambígua envia um sinal difuso e não consegue colapsar uma realidade específica. Para criar sem as grades do passado, a sua intenção deve nascer deste espaço de ponto zero, e não como uma reação à falta. Por exemplo, em vez de uma intenção de "não quero mais ser pobre", que ainda vibra na frequência da pobreza, a sua intenção clara seria: "Eu sou a personificação da abundância e da liberdade financeira". Sinta a diferença. A primeira foca no problema. A segunda foca na solução já existente no campo. A sua intenção deve ser uma declaração da verdade que você escolhe encarnar. É o farol da sua consciência, iluminando uma única onda de potencial no vasto oceano de possibilidades. No entanto, a intenção por si só é como uma seta sem um arco. O poder que lança a seta, que dá vida à sua intenção, é a emoção elevada. A emoção é energia em movimento. Se a intenção é o sinal elétrico que você envia para o campo, a emoção é a assinatura magnética que atrai a experiência para você. Juntos, pensamento e emoção criam o pulso eletromagnético que comanda a matéria. Para colapsar a onda da saúde, você deve sentir a gratidão e a vitalidade de um corpo saudável agora. Para manifestar um relacionamento amoroso, você deve encarnar e irradiar o sentimento de amor e de ser amado agora, antes que a evidência externa apareça. Este é o grande segredo dos mestres. Eles não esperam que a realidade mude para se sentirem bem. Eles se sentem bem para que a realidade possa mudar. A sua tarefa é gerar em si mesmo a assinatura emocional da sua realidade desejada. Feche os olhos e sinta. Como seria acordar com uma sensação de paz absoluta? Como seria sentir a alegria da sua paixão realizada? Como seria a sensação de segurança financeira total? Cultive esses sentimentos. Eles são a linguagem que o campo quântico entende. Eles são o seu poder de atração magnética. Ao combinar uma intenção focada com uma emoção elevada, você se torna um vórtice energético que puxa a realidade potencial para a sua experiência física. Você está literalmente a sintonizar o seu ser com um futuro que já existe, puxando-o para o seu presente. É o seu pulsar quantum, a sua vibração que colapsa o tempo e o espaço.
Finalmente, entramos na arte da cocriação. Depois de enviar o seu sinal claro e potente, você entrega. Você confia. Este é o ato de soltar a seta e confiar que o universo, com a sua inteligência infinita, sabe exatamente como e quando entregar o alvo. Tentar controlar o como e o quando é reintroduzir a energia do medo e da dúvida, é voltar a erguer as paredes. A sua parte é manter a clareza da intenção e a pureza da sua vibração. A parte do universo é orquestrar a sinfonia de eventos, pessoas e oportunidades, as sincronicidades, que irão materializar a sua visão da forma mais mágica e inesperada. A cocriação é uma dança entre o fazer e o ser, entre o focar e o render-se. Você está a aprender a ser o mestre artista do seu universo, usando a tinta da intenção e o pincel da emoção para pintar na tela infinita do potencial quântico. Livre das grades do passado, cada momento torna-se uma nova tela em branco, uma nova oportunidade para colapsar uma onda de beleza, alegria e amor. Após ter enviado a sua intenção clara e a sua emoção elevada ao campo unificado, você entrou no sagrado estado de entrega e confiança. Você soltou a sua seta no infinito e agora aguarda, não com ansiedade, mas com uma serena expectativa. Neste espaço de permissão, um novo capítulo da sua jornada de cocriação se inicia. É o momento de aprender a ler as respostas do universo, a perceber a sua comunicação subtil e constante, pois o universo não está silencioso, ele dialoga consigo a cada instante. E a sua linguagem não é feita de palavras, mas de eventos perfeitamente orquestrados, de encontros significativos e de coincidências que são demasiado perfeitas para serem meramente acidentais. Bem-vindo ao reino da sincronicidade quântica, o domínio onde as chaves do universo começam a aparecer, brilhando no espaço que antes era ocupado pelo medo. Essas chaves são a prova de que a sua nova vibração foi recebida e que a matriz da sua realidade está a ser reconfigurada em seu favor. A sincronicidade, na sua essência quântica, é a manifestação visível da invisível interconexão de todas as coisas. No campo quântico, não existe separação real entre você e o mundo exterior. O seu pensamento, a sua emoção, a sua mudança de frequência é um pulso enviado através de toda a teia da existência. Quando você muda, tudo muda consigo. A sincronicidade é o eco dessa mudança a voltar para si. É o universo a piscar-lhe o olho, a confirmar que a sua nova realidade está a caminho. Diferente da coincidência, que é aleatória e desprovida de significado, a sincronicidade é profundamente pessoal e ressoa com a sua jornada interior. É ouvir uma canção no rádio, com a letra exata que responde a uma pergunta que você acabou de fazer em sua mente. É pensar numa pessoa que não vê há anos e receber uma mensagem dela minutos depois. É deparar-se repetidamente com um símbolo, um número ou uma palavra que se relaciona diretamente com a sua intenção. Estes não são acidentes. São pontos de ressonância. Nós, na teia do tempo e espaço, onde o seu mundo interior e o mundo exterior se encontram e se reconhecem. São as chaves que o universo lhe entrega, chaves que abrem as próximas portas no seu caminho. Para perceber estas chaves, é necessária uma qualidade que você já tem vindo a cultivar: a presença. Quando a sua mente está a remoer o passado ou ansiosa com o futuro, a sua percepção está turva. Você está a olhar, mas não está a ver. As sincronicidades desdobram-se no tecido do agora. Elas exigem um estado de abertura e de atenção relaxada. É preciso tornar-se um observador curioso da sua própria vida, um detetive do sagrado, à procura das pistas que o universo deixa para si. Comece a prestar atenção aos pequenos milagres, aquele livro que cai da prateleira numa livraria, abrindo-se na página com a mensagem de que precisava, a conversa que houve por acaso num café e que lhe dá a solução para um problema. O encontro inesperado com alguém que possui a conexão ou o recurso exato para o seu próximo passo. Estas são as chaves. O universo não lhe entrega o destino final todo de uma vez. Ele fornece a próxima chave, o próximo passo. A sua tarefa é estar presente o suficiente
para a ver e corajoso o suficiente para a pegar. Lembre-se, estas chaves só podiam aparecer agora, porque o espaço que antes estava cheio com o ruído e a densidade do medo, agora está vazio e receptivo. É no silêncio da sua confiança que os sussurros do universo se tornam audíveis. Então, o que fazer quando uma destas chaves aparece? Como dançar com a sincronicidade? O primeiro passo é o reconhecimento e a gratidão. No momento em que perceber uma sincronicidade, pare por um instante. Respire fundo e reconheça-a internamente. Eu vejo isto. Eu entendo. Sinta uma onda de gratidão e de admiração. Diga obrigado ao universo. Este ato de reconhecimento grato amplifica a sua vibração e cria um ciclo de feedback positivo. Você está a dizer ao universo: sim, estou a prestar atenção. Continue a enviar os sinais. O segundo passo é abordar a chave com curiosidade, não com controlo. Não tente dissecar o seu significado com a mente lógica de imediato. Em vez disso, sinta a sua energia. Pergunte-se: para onde esta chave aponta? Que sentimento ela desperta em mim? Siga a energia com leveza. O terceiro passo é a ação inspirada. A sincronicidade é muitas vezes um convite à ação, mas não se trata da ação forçada, impulsionada pelo ego e pelo esforço. A ação inspirada é leve, fluida e parece o próximo passo mais natural e óbvio. Se o nome de uma cidade continua a aparecer, talvez a ação inspirada seja pesquisar sobre ela. Se uma oportunidade de um curso surge de 3 fontes diferentes no mesmo dia, talvez a ação inspirada seja inscrever-se. A ação inspirada é a sua resposta ao convite do universo. É você a usar a chave para abrir a porta que lhe foi apresentada. Ao dançar desta forma com a sincronicidade, reconhecendo, agradecendo e agindo com inspiração, você entra num fluxo de cocriação, onde a vida deixa de ser uma luta e se torna uma aventura mágica, guiada pela sabedoria infinita do campo quantum. As portas estão a abrir-se, não porque você as está a forçar, mas porque você encontrou as chaves que estavam à sua espera o tempo todo. Ao longo desta jornada, você aprendeu a ver o medo como um portal, a modular a sua frequência, a dissolver paredes com a sua consciência, a cocriar a sua realidade e a ler os sinais do universo. Você adquiriu as ferramentas e as técnicas, mas agora chegamos ao coração da transformação. Pois a libertação final do medo não reside em nenhuma técnica, mas numa profunda e radical mudança de identidade. Todas as etapas anteriores foram um convite para que você se lembrasse de quem você realmente é, para além do nome, da história e da personalidade que você assumiu. A pergunta que agora se impõe não é o que eu devo fazer, mas sim quem sou eu. Bem-vindo ao despertar da sua verdadeira natureza, a redescoberta do seu eu quantum, a identidade primordial dentro de si que nunca conheceu e nunca conhecerá: o medo. Em cada ser humano coexistem 2 identidades. A primeira é a identidade do ego, ou o eu pessoal. Esta é a identidade que você construiu ao longo da vida. Ela é composta pelas suas memórias, pelas suas crenças, pelos rótulos que a sociedade lhe deu, pela sua profissão, pelo seu corpo, pela sua história de sucessos e fracassos. O ego é uma construção mental, uma máscara criada para navegar no mundo tridimensional. A sua principal função é garantir a sobrevivência e, por isso, a sua linguagem primária é o medo. O ego vive num estado de separação percebida. Ele sente-se pequeno, vulnerável e isolado do resto do universo. Precisa de validação externa, de controlo e de segurança para se sentir bem. Ele define-se pelo que tem, pelo que faz e pelo que os outros pensam de si. É a voz na sua cabeça que se preocupa incessantemente, que julga, que compara e que teme o desconhecido. Esta não é uma identidade má, é simplesmente uma ferramenta limitada que, por engano, tomamos como sendo a totalidade do nosso ser. Por baixo desta construção, no entanto, reside a sua segunda identidade, a sua verdadeira natureza.
O eu quantum. Este não é um eu que você constrói. É um eu que você descobre. Ele sempre esteve aí. O eu quantum é a própria consciência, a presença silenciosa e observadora que testemunha a atividade do ego. É o céu vasto e imutável, enquanto o ego são as nuvens passageiras. O eu quantum não está localizado no tempo ou no espaço. Ele é eterno, infinito e está intrinsecamente conectado a tudo o que existe. A sua natureza não é a sobrevivência, mas a expansão, a alegria e o amor incondicional. Ele não conhece a separação, pois experiencia a si mesmo como parte integrante da inteligência unificada do cosmos. Ele não precisa de validação, pois a sua autoestima é inerente e inabalável. Ele não teme a morte ou a perda, pois sabe que a sua essência é pura energia que não pode ser destruída. O medo é uma impossibilidade para o eu quantum, pois o medo só pode existir onde há uma crença na limitação e na separação, conceitos que são estranhos à sua natureza ilimitada. O processo de despertar é a mudança gradual da sua autoidentificação, do ego para o eu quantum. Não se trata de destruir o ego, mas de colocá-lo no seu devido lugar, como um servo, e não como o mestre. A principal prática para esta mudança é a desidentificação. É o aprofundamento do que aprendeu como o observador quântico. Comece a observar os seus pensamentos de medo sem se fundir com eles. Quando o pensamento "eu não sou bom o suficiente" surgir, em vez de acreditar nele, você simplesmente o nota e diz internamente: "A minha mente está a gerar um pensamento de insuficiência." Você não é o pensamento, você é a consciência que o ouve. Observe as suas emoções da mesma forma. Quando a ansiedade surgir, sinta-a no corpo, mas saiba: eu não sou esta ansiedade. Eu sou o espaço silencioso onde esta ansiedade está a ser experienciada. Cada ato de desidentificação enfraquece o domínio do ego e fortalece a sua conexão com o seu eu quantum. Outra porta para este despertar é o silêncio. O ego é ruidoso, o eu quantum é silencioso. Encontre momentos no seu dia para simplesmente estar em silêncio, sem distrações. Nesse silêncio, você começa a sentir a presença, a vibração subtil do seu verdadeiro ser. Por fim, siga a sua ressonância. O ego opera a partir do deveria e do medo. O eu quantum guia-o através da alegria, da curiosidade e de um sentimento de expansão. Aquilo que o faz sentir-se vivo e inspirado é o seu eu quantum a apontar-lhe o caminho. Viver a partir do eu quantum transforma radicalmente a sua experiência. Os desafios da vida deixam de ser vistos como ameaças existenciais e passam a ser encarados como experiências que a sua alma escolheu para crescer e evoluir. A necessidade de provar o seu valor desaparece, substituída por uma serena autoaceitação. A sua interação com os outros muda. Em vez de ver competidores ou ameaças, você começa a reconhecer o mesmo eu quantum a brilhar através dos olhos de todos. Você entra num estado de fluxo e de confiança profunda, sabendo que, como parte integrante do universo, você está sempre a ser apoiado e guiado. A libertação do medo não é, portanto, algo que você conquista. É o estado natural que emerge quando você se lembra da sua verdadeira e magnífica identidade. Você é o universo em expressão humana, uma consciência ilimitada a viver uma aventura temporária. Reclame esta verdade. Ancore-se nesta identidade e observe como as portas que o medo mantinha fechadas se abrem sem esforço, revelando um caminho de paz e de liberdade que sempre foi o seu direito de nascença. Ao ancorar a sua identidade no seu eu quantum, você descobriu a fonte de paz e de silêncio que reside permanentemente dentro de si. Você não é mais o eu pequeno e amedrontado, à mercê das circunstâncias externas. Você é a consciência vasta e ilimitada que tudo observa, que tudo permeia. Deste novo centro de gravidade, uma nova forma de viver emerge espontaneamente. Não é algo que você precise forçar ou fabricar. É a consequência natural de se lembrar de quem você é. Este novo modo de ser é a ressonância da confiança.
É a arte de abandonar a luta, de soltar o controle e de se entregar graciosamente ao fluxo contínuo do potencial quantum. É aqui que a jornada transcende o esforço e se torna uma dança, uma navegação serena pelas águas da existência, guiada por uma inteligência muito maior do que a da sua mente pessoal. Confiança na perspectiva quântica não é uma esperança cega ou um otimismo forçado. É um estado de ressonância. Ressonância é um princípio da física. Quando um objeto vibrando numa determinada frequência se aproxima de outro objeto, este segundo objeto começa a vibrar na mesma frequência. A confiança é o ato de sintonizar a sua frequência pessoal com a frequência fundamental do universo, que é uma frequência de harmonia, de ordem e de bem-estar. O universo não é caótico ou aleatório. Ele é regido por uma inteligência impecável que orquestra o movimento das galáxias e o florescer de uma semente. Essa mesma inteligência flui através de si. Quando você duvida, se preocupa e tenta controlar cada detalhe da sua vida com a sua mente limitada, você está a criar uma frequência dissonante. Você está a vibrar em oposição ao fluxo universal. É como tentar remar contra uma correnteza poderosa. O resultado é exaustão, frustração e a sensação de que a vida é uma luta constante. A confiança, por outro lado, é o ato de virar o seu barco e permitir que a correnteza o leve. É alinhar a sua vibração pessoal com a vibração do todo. É ressoar com a verdade de que você é uma parte intrínseca de um sistema benevolente e inteligente. Viver no fluxo contínuo do potencial quantum é abandonar a necessidade de saber todas as respostas de antemão. A mente do ego anseia por certezas. Ela quer um mapa detalhado do ponto A ao ponto B. O medo reside na incerteza do desconhecido. O eu quantum, no entanto, prospera no desconhecido, pois sabe que o desconhecido é simplesmente o campo de todas as possibilidades. Viver no fluxo é sentir-se confortável no espaço entre o não mais e o ainda não. É dar um passo sem precisar de ver toda a escadaria. Como se cultiva esta ressonância? Através da prática da entrega momento a momento. A entrega não é passividade ou resignação. É um ato de poder inteligente. É reconhecer que há uma inteligência maior em jogo e escolher cooperar com ela. A cada momento que um desafio surge, a sua prática é fazer uma pausa, respirar e, em vez de reagir com medo, perguntar internamente: o que o fluxo da vida está a tentar mostrar-me aqui? Que oportunidade está escondida nesta situação? Você entrega o seu julgamento sobre como as coisas deveriam ser e abre-se para a perfeição do que é. Esta entrega dissolve a resistência, que é a principal fonte de sofrimento. A resistência é a sua mente a argumentar com a realidade. Ao soltar essa argumentação, você libera uma imensa quantidade de energia que antes era desperdiçada em preocupação e luta. Essa energia liberada torna-o mais presente, mais intuitivo e mais sintonizado com os sinais e sincronicidades que o guiam. Viver em confiança é seguir a energia da expansão. Antes de tomar uma decisão, grande ou pequena, pare e sinta. A ideia dessa escolha cria uma sensação de contração no seu corpo, um aperto, um peso, ou cria uma sensação de expansão, de leveza, de entusiasmo. O seu corpo é um barômetro vibracional preciso. Ele sabe o que está em alinhamento com o fluxo e o que não está. Aprender a honrar esta sabedoria corporal é uma das chaves mestras para navegar no fluxo quantum. A vida deixa de ser uma série de decisões mentais e torna-se um seguir intuitivo do caminho de menor resistência energética, que é sempre o caminho da sua maior alegria e do seu maior crescimento. Confiar neste fluxo é saber que, mesmo quando a correnteza o leva por curvas inesperadas ou por águas turbulentas, ela está sempre, invariavelmente, a levá-lo para o oceano da sua plena realização. Este é o seu estado natural, uma confiança relaxada no processo da vida, uma dança fluida com o mistério, sabendo que, no coração do universo quântico, você está sempre seguro, sempre guiado e sempre exatamente onde precisa de estar. Chegamos ao final da nossa jornada juntos e, paradoxalmente, ao verdadeiro começo da sua nova vida.
partimos de uma premissa simples, a de que as portas que você percebia como fechadas eram, na verdade, portais disfarçados pelo medo. Ao longo destes capítulos, você viajou fundo dentro de si mesmo. Você aprendeu a reconhecer a ilusão da fechadura, a mudar a sua frequência da contração para a expansão, a usar a sua consciência como uma luz que dissolve as paredes, a cocriar a sua realidade a partir do campo de potencial infinito, a ler as sincronicidades como chaves que o universo lhe oferece, a despertar a sua identidade invulnerável como o Eu Quantum e a viver na ressonância da confiança, em fluxo com a vida. Agora olhe ao seu redor. Sinta o espaço à sua volta e dentro de si. As paredes dissolveram-se. A luta cessou. O que resta é uma vasta e serena abertura. Bem-vindo às portas abertas. Bem-vindo à realidade quântica de uma vida sem limites. Esta nova realidade não é algo que você conquistou ou ganhou. É algo que você permitiu. É a sua redescoberta do seu estado natural. A percepção das portas abertas é uma consequência direta da sua mudança de identidade. Enquanto você se identificava com o ego, o eu separado e medroso, a sua vibração criava e sustentava a percepção de barreiras. O universo, como um espelho perfeito, simplesmente refletia a sua crença na limitação. As portas não estavam trancadas pelo lado de fora. A sua mão, guiada pelo medo, é que segurava a maçaneta, mantendo-as fechadas por dentro. Ao soltar o medo, ao desidentificar-se das histórias de limitação e ao ancorar-se no seu Eu Quantum, você simplesmente soltou a mão e descobriu a verdade que sempre esteve lá. As portas do universo estão, por natureza, sempre abertas. A vida flui, a abundância jorra e o amor irradia-se livremente. O que você antes via como um problema intransponível, agora vê como uma oportunidade para aplicar a sua consciência. O que parecia ser um beco sem saída, agora reconhece como um convite para olhar numa nova direção. O mundo não mudou, você mudou. E ao mudar, o seu mundo transformou-se completamente. Viver uma vida sem limites é integrar plenamente esta percepção em cada momento. É viver não a partir de um manual de regras, mas a partir da bússola viva da sua própria consciência. A sua intuição, a voz silenciosa do seu Eu Quantum, torna-se o seu guia principal. A alegria e não o dever torna-se o seu motivador. A sua vida deixa de ser uma tentativa de controlar os resultados e torna-se uma exploração curiosa das infinitas possibilidades que o campo quântico lhe apresenta a cada instante. E se o medo surgir novamente? Pois ele pode aparecer como um velho hábito, um eco do passado. A diferença é que agora você não recua perante ele. Você não volta a construir uma parede. Você o reconhece instantaneamente pelo que ele é, apenas uma nuvem de energia a passar no céu da sua consciência. Um mensageiro, não um monstro. Você o acolhe com a sua presença, respira através dele e ele se dissipa na sua luz, muitas vezes revelando uma sabedoria ou uma força que você precisava de integrar. O medo deixa de ser o guardião da prisão e torna-se um servo humilde no seu vasto reino interior. Nesta realidade de portas abertas, a sua própria existência torna-se uma expressão de propósito. Você deixa de procurar freneticamente por uma missão lá fora. Você compreende que a sua missão é simplesmente ser quem você é, aqui e agora. Ao encarnar a paz do Eu Quantum, você pacifica o mundo à sua volta. Ao vibrar na frequência da abundância, você dá permissão para que outros prosperem. Ao viver com o coração aberto, livre do medo, você inspira os outros a abrirem os seus. Você torna-se um farol quantum. A sua frequência, a sua simples presença, torna-se a sua maior contribuição para a cura e o despertar do coletivo. Esta não é uma tarefa ou uma responsabilidade, é o transbordar natural da sua própria plenitude. Você não precisa de tentar mudar o mundo. Você simplesmente vive a sua verdade e, ao fazê-lo, o mundo muda. As portas estão abertas. O caminho à sua frente é um convite infinito à criação, à exploração e à alegria. Não há mais nada a temer. Não há mais nada a provar. Tudo o que você procurava já reside dentro de si. Respire fundo esta liberdade.
Sinta a vastidão desta verdade. O universo nunca esteve contra si. Ele é o campo de jogos da sua alma. Caminhe por estas portas abertas com a graça e a majestade de quem se sabe ilimitado, de quem se sabe livre, de quem se sabe em casa.